O governo lança 13 pacotes de medidas, na maioria delas positivas, tanto para o mercado de ações como para a economia de modo geral do Brasil. Nós vamos fazer a leitura aqui dessas medidas, então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, é importante sua inscrição, tá? Então a Fazenda lança o pacote com 3 medidas para estimular o crédito e destravar PPPs de estados e municípios. Vamos ver cada uma delas. Bom, então eu vou resumir aqui as 13 medidas e vou comentando aqui com vocês. Tá começando aqui com o mercado de crédito bancário, temos garantia para PPP de entes subnacionais. E aí o objetivo aqui principal é o financiamento de projetos de parceria público-privadas. Aí eu fui destacando em negrito os principais pontos, né? Onde busca que a União dê aval para assegurar a contra-garantia para projetos PPP. A medida busca aumentar a atratividade dos projetos de estados e municípios, especialmente para os investidores externos. E segundo aqui o governo, as mudanças não trazem aumento significativo nos riscos da União, já que tem os repasses do fundo, papapá. E o governo então espera reduzir também o prazo médio de deferimento das operações de até 2 anos para algo próximo de 3 meses. Então vai trazer uma agilidade também. E essa medida aqui deve, então, beneficiar projetos da Sanepar e de outras empresas estaduais e municipais que buscam financiamentos para melhorias de seus serviços. Então, essa aqui foi a parte que eu contribuí aqui, e aqui eu fui resumindo o que o próprio Infomoney diz. Vamos seguir nessa mesma linha para os próximos itens, tá? Então, essa primeira medida aqui, aparentemente, a princípio, é positiva. Item número 2, debêntures incentivadas para infraestruturas sociais e ambientais. Essa medida busca, então, permitir a emissão de debêntures com isenção de imposto de renda para investimentos em projetos de infraestrutura com benefícios ambientais e sociais relevantes. Essa medida vai acabar, então, podendo expandir, né, o que nós temos hoje de debêntures incentivadas para outros setores, como educação, saúde, segurança pública, habitação social e requalificação urbana, dependendo de como for executado esses projetos. Então, olha só como pode estender para bastante áreas, beneficiando uma série de ações da Bolsa, beneficiando o país de modo geral, os investimentos do país. Debênture incentivada é algo muito interessante, a gente tem aqui, no caso, hoje em dia, saneamento, as elétricas, vocês veem lá que a Taesa ela tem um custo de endividamento, por exemplo, menor do que outras empresas aí que não têm essa atuação no setor elétrico, por exemplo. Então, alguns setores de infraestrutura têm esse benefício e agora vai se estender para a educação, potencialmente, dependendo do tipo de obra, para educação, saúde, segurança habitacional, requalificação urbana. Então, muito interessante, nota 10 aqui para essa medida, né? Então, a equipe econômica espera que a medida disponibilize e melhore o acesso da população a serviços sociais, além de ampliar a fonte de financiamento, exatamente, reduzir o custo dos projetos nessas áreas. Perfeito, é isso mesmo. Então, hoje, as debêntures incentivadas, elas estão sujeitas à alíquota de 0% para a pessoa física e 15% para a jurídica. Então, o foco aqui é a pessoa física. E o que isso tem a ver com beneficiar esses setores? Porque assim como hoje as empresas elétricas, por exemplo, emitem uma debênture incentivada e elas pagam, vamos dizer assim, menos. Por que elas pagam menos nas debêntures? Elas pagam taxa menor? Porque o cara que está comprando, no caso a pessoa física, a maioria das vezes, esse cara vai ter um benefício de imposto. Então ele tolera ali uma taxinha menorzinha, né? Ele não vai pagar a mesma coisa que ele paga numa debênture da Ambev e numa debênture da Transmissão Paulista, sem considerar até o quanto as empresas são boas ou não, né? Só falando aqui do termos de taxa mesmo. Então, é um benefício sim, tá muito interessante. Nota 10 para essa medida aqui, se realmente for adiante. E aí nós temos o novo marco das garantias. O governo busca com isso trazer uma maior flexibilidade aqui na utilização das garantias de bens móveis e imóveis, aprimoramento da alienação fiduciária e da hipoteca. Eles falam que vai ampliar o acesso a crédito, redução da taxa de juros e melhoria do ambiente de negócios através de maior segurança jurídica. Eles melhoram a garantia, por exemplo, eu cito aqui o caso de você ter um bem avaliado em 200 mil, você utiliza ele como garantia de um empréstimo de 50 mil, então você tem essa dívida de 50 mil e já era, não consegue utilizar essa garantia para outro lugar. Realmente faz todo sentido que você possa dividir, embora, dependendo como seja, aí pode dar uma complicaçãozinha. De qualquer forma, se você só usou 50 mil dos 200, você pode usar 150 mil, então, em outro empréstimo, né? Correto, eu acho também interessante, vai realmente flexibilizar, mas precisa ter um pouquinho de atenção como vai ser executado isso. Mas, de qualquer forma, sim, é positivo.
Item número 4, garantias com recursos previdenciários. É super positivo, né? Onde aqui eles vão utilizar os recursos previdenciários como garantia para facilitar o crédito, juros mais baixos e tudo mais, né? Então, assim, obviamente incentiva a pessoa a estar investindo na sua previdência e aí depois ela poder utilizar em algum momento da vida isso aí como garantia para juros mais baixos. É legal, isso é super positivo, vai incentivar mesmo. Mas aí um parênteses aqui, né, em relação a por que nenhum governo fala em, já que quer taxar o dividendo, que fale em taxar dividendos, mas que faça uma isenção para o pequeno investidor. O Guedes chegou a comentar algumas vezes isso, mas nunca ficou concreto, nunca ficou ali um negócio escrito mesmo ali, ó, vamos deixar isento o cara que recebe tantos reais, né? Isso aí que precisa, a gente precisa ter. Quer taxar o dividendo? Tudo bem, é justo. O cara que ganha aí, que nem o Barça, pô, muito dinheiro para ganhar de dividendos e não ser taxado. Tudo bem, né? Fazer o quê? O melhor é zero taxação, mas quer taxar? Que taxe, mas, poxa, incentiva aí o pequeno investidor, que nem nos Estados Unidos. Lá tem taxação, tem, mas o pequeno investidor não é taxado. E diga-se de passagem que lá existem muito menos imposto, né? Então é menos imposto e quem é taxado são os grandes investidores, os pequenos não. Pô, quer seguir lá? Segue direito, né? Vamos diminuir os impostos e também taxar apenas os que ganham muito dinheiro, né? Enfim, número 5, simplificação e desburocratização do crédito. Item número 5, simplificação e desburocratização do crédito. É as emissões da debêntures, né, que vai facilitar agora, né, desburocratizar. Ela foi criada em 1976, então é uma lei antiga, né, ela está muito burocrática. Realmente isso aqui vai trazer maior agilidade, maior facilidade. Obviamente o processo vai ficar menos custoso, mais rápido, ou seja, eficiência. Eficiência é dinheiro bem aproveitado. Então, muito boa também essa item aqui número 5. Item número 6, acesso a dados fiscais. E é basicamente você compartilhar aqui os dados da Receita com provavelmente quem está emitindo aí o empréstimo, né? Assim, é complicado, né? Positivo mas a gente tem sempre um receio de ficar aí compartilhando as coisas, dados. Mas tudo bem, né? Se for bem implementado, é positivo também, tá? Acesso a dados fiscais, aí o compartilhamento para agilizar as coisas. Item número 7, autorização de bancos e moeda digital. A moeda digital, real digital, tudo isso aqui precisa de um vídeo específico para detalhar todos os pontos, né? Em muitos momentos eu vejo isso aqui como não tão legal, tá? Mas enfim, não vamos comentar isso porque exige um vídeo específico, não dá para ficar falando assim por quê, né? Não vai interferir tanto nas nossas ações, pelo menos, né? Item número 8 é bastante interessante, regime de resolução bancária. Esse item ele busca diminuir o risco de um modo geral. Ele até muda aqui dois mecanismos, como o regime de estabilização e o regime de liquidação compulsória, para atuar em momentos de risco e reduzindo, como por exemplo da crise aqui financeira, né, de 2008 e 2009. E com o objetivo disso, você diminui o risco do uso de dinheiro público também. Outro ponto é que ele vai acabar reduzindo aqui o custo da captação do crédito aqui dos bancos menores, principalmente. Então, acirra a concorrência um pouco mais, deixa de forma geral aqui o crédito mais barato. É interessante, então os bancos menores aqui talvez tenham mais competitividade. É legal, principalmente o objetivo principal, que é a redução do risco aqui bancário. É uma atualização, né? Uma modernização aqui do sistema bancário. É interessante. Item número 9, superendividamento mínimo existencial. Então agora vai sair de 303 para 600. E isso, em termos de ação, falando em ação, não é bom. Obviamente, você cria uma proteção para esse pessoal muito forte, uma blindagenzinha. E, obviamente, na minha opinião, vai sim diminuir o crédito dessas pessoas. E, embora o governo fale que não, na minha opinião, inclusive de alguns analistas aqui, sim, vai diminuir o crédito e aí o governo fala que não vai precisar acionar os bancos públicos, mas na minha opinião, sim, né? Espero que esses bancos públicos sejam aí a Caixa Econômica Federal e tudo mais, que não seja o Banco do Brasil. Mas sim, existe um risco aqui de acabar afetando o Banco do Brasil. Porém, esse pessoal aqui não é de grande renda, não vai ter um impacto tão grande, mas sim, pode respingar aqui um pouquinho no Banco do Brasil, né? Nos bancos públicos.
mas para ser sincero, é um tema pertinente, né? O pessoal aqui ganha muito pouco, eles precisam de uma certa proteção mesmo, só que o correto é o quê? É utilizar isso aqui, o dinheiro público 100% público, né? Se você vai para o Banco do Brasil é uma empresa também privada, né? Você não pode ficar intervindo nessa linha. Mas enfim, né? Vamos ficar em radar, não é o fim do mundo, é coisa pouca que se interferir. E, na minha opinião, o governo nessa hora aqui não está falando o correto, tá? Mas não estou contra essa medida, só estou falando que em termos de mercado de ação não é bom, mas em termos de justiça até que faz algum sentido, né? Mercado de capitais, item 10, proteção a investidores no mercado de capitais. Maravilhoso, né? O texto busca alterar as leis aí, mais antigas, com o propósito aqui de aumentar a publicidade em processos arbitrais, eliminar a exoneração automática de administradores na aprovação de contas e reequilibrar os incentivos econômicos e riscos para as partes dos processos judiciais ou arbitrais. E aí a equipe econômica resume que o investidor terá ferramentas para entrar na justiça contra os controladores que cometeram ilícitos de modo a diminuir o risco de fraudes financeiras. Aí é maravilha, né? O que promete trazer melhoria na governança corporativa das empresas com impactos distribuídos entre os investidores, fornecedores, consumidores e a própria economia de modo geral. Eles dizem aqui realmente que o mercado de capitais evoluiu tanto no Brasil e precisava de um tipo de evolução dessa. Perfeito, item número 10 aqui, nota 10 para esse item, né? E vamos para o item número 11, que é infraestruturas do mercado financeiro, para utilizá-los aí as melhores práticas internacionais. É um pouco difícil comentar se realmente vai ter esse efeito, mas o governo está falando que busca aqui um aumento da segurança, redução dos custos operacionais, super legal isso, né, do sistema financeiro, com impacto da eficiência dos custos do mercado financeiro. Então, assim, não tenho como garantir que é isso mesmo que vai acontecer, mas teoricamente seria positivo se for realmente isso, né? Mercado de seguros, corporativas de seguros. Mercado de seguros, corporativas de seguros. Bom, essa lei aqui busca ampliar a atuação das corporativas de seguros. Essa medida aqui então vai ampliar a atuação delas, buscando por fim então reduzir o custo dos seguros, principalmente aqui nos seguros de danos massificados e tal. Isso aqui, dependendo para que linha o governo for, pode impactar as seguradoras que nós temos hoje na Bolsa, por exemplo, a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, impactar com a concorrência, né? Ou seja, reduzindo as receitas delas, mas se ficar nessa linha aqui de atuar onde as seguradoras têm pouca atuação, como seguro de caminhões e tudo mais, aí não tem nada de ruim, então vai ser só bom mesmo. Mas na prática a gente tem que ver como é que vai ser isso. É potencialmente ruim, se der o pior caso, ou se acontecer o que eles estão falando aqui, não atrapalha as seguradoras aí nossas da Bolsa e na verdade é um positivo aqui de modo geral para a sociedade, né? Porque está facilitando aqui a questão dos seguros, reduzindo os custos, né? Item número 13, normas de seguros privados. E aí não tem muito detalhamento do que possa ser em detalhes para a gente falar se é bom ou ruim, mas a ideia aqui é ajudar o segurador, né? Mas aí, ó, eles falam que vai melhorar a proteção dos consumidores dos seguros e desenvolvimento do mercado de seguros. Será mesmo desenvolvimento do mercado de seguros? Queremos aumentar as regras de proteção ao segurado. Normalmente, muita regra de proteção é ruim para as empresas, né? Para que a população se sinta confiante em investir nesses produtos. O que queremos é fazer a mesma coisa que vem sendo feita no mercado de capitais ao longo de 20 anos. É justo, né? Não tem como falar que não é justo. Realmente, os seguros às vezes são muito ruins, os contratos e tudo mais. Nós precisamos ver, tem que ter um ponto de equilíbrio, como sempre, né? E se eu fosse arriscar aqui, talvez os seguros na linha da saúde que sejam aí que de repente precisa de uma visão mais cautelosa, né? Ou que realmente pode acabar tendo uma interferenciazinha, né? Aqui eu tô palpite bem assim, sem ler o detalhe, né? Porque não tem aqui nada especificando. Então, é só para a gente concluir que isso aqui tem um potencial de ser um pouquinho negativo para as empresas seguradoras, né? Principalmente aí alguns tipos de seguros. Eu citei só um exemplo aí, né? Do saúde. E vai ser bom para o consumidor de modo geral, tá?
Então, resumindo um pouco das 13 medidas, nós temos aqui uma melhoria na segurança para o investidor, nós temos uma melhoria no cenário de crédito no modo geral, uma melhoria para o sistema bancário, para os bancos, né? Aí vale a pena você ver os detalhes que eu pontuei. Também uma melhoria aqui potencialmente para o setor de saneamento e um potencialmente negativo para o seguradora. Mas vale a pena você ver os detalhes lá do vídeo inteiro, né? Também vale destacar aqui que saúde, educação, alguns outros setores também podem ser eventualmente beneficiados. E de modo geral, todos eles aqui podem ter algum benefício desse cenário aqui de simplificação que nós estamos buscando aqui na questão do crédito, tá? Muitos de vocês assistem o canal recorrentemente, mas não são inscritos. Se inscreve no canal e ativa o sino, é muito importante para mim sua inscrição. Um abraço, até o próximo. Valeu!